sou a Priscila, sou a professora da matéria de Introdução à Segurança e Higiene do Trabalho. Essa é a nossa primeira aula da semana. Nós vamos entender um pouco aspectos gerais em relação à saúde e segurança do trabalho, não só em relação a acidentes, mas também em relação à segurança quando se fala no sentido da saúde e da higiene do trabalhador. Quando a gente tem um primeiro contato com segurança, normalmente é quando a gente vai estudar, fazer um curso específico na área, a gente não tem a segurança do trabalho como um valor, no sentido de, desde sempre, desde as matérias de ensino fundamental, que se aprende segurança do trabalho. Então, quando a gente vai falar no primeiro momento sobre segurança, sempre tem uma pergunta: o que seria a segurança do trabalhador? Seria algo em relação a prevenir apenas um acidente, ou será algo em relação a prevenir uma doença do trabalho? O que é a segurança de fato? Como introduzir esse assunto para os alunos em relação a um curso específico, né? Quem é da área, o sonho de quem é da área seria que a segurança fosse instituída desde os primeiros anos da infância, logo na medida que a criança vai crescendo, aprender sobre o valor de fazer as suas atividades com segurança. Quem trabalha em área industrial vai ter um primeiro contato com a área industrial, não entende de fato o que seria segurança no primeiro momento, porque não é uma coisa primária, desde sempre, como se aprende a ler e escrever, né? Mas quando a gente fala de segurança, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que segurança é o comportamento prevencionista. Não é algo que eu vou fazer para corrigir. Eu vou ter um comportamento de prevenção em relação ao meu comportamento, às minhas ações do trabalho. Qual que era o cenário? Para entender e introduzir em relação à segurança do trabalho e à higiene do trabalho, higiene ocupacional, a gente tem que entender primeiro como que era um cenário anterior. Quando se fala de segurança, a gente tem alguns estudos específicos voltados ao homem primitivo para entender como ele se comportava em relação à segurança em si de realizar uma atividade. Se você for pensar no homem primitivo, que ele necessitava de alimentar, né, de buscar a caça, né, de sair para caçar, para pescar, algo bem primitivo, não se pensa em relação a atender padrões ou planejar aquela atividade de caça. Simplesmente, o primeiro momento era atender a necessidade de uma alimentação, atender a necessidade a necessidade física do corpo, não em relação ao que eu posso fazer, como que eu vou me planejar para que nada de ruim aconteça comigo. Então, o homem primitivo, ele pensava em atender uma necessidade de imediato, né? Vou caçar, vou preparar a caça e vou me alimentar. Então, as necessidades no homem primitivo não tinha esse questionamento de eu preciso me proteger de alguma forma. Mais à frente, né, muitos anos depois, a gente entende que a segurança foi cada vez assim, tendo uma necessidade maior de segurança nas atividades, mas em contrapartida a produção em série era um foco maior do que a segurança unicamente do trabalhador, né? Se tinha uma necessidade de produzir, e digamos que é um ponto forte quando a gente fala da Revolução Industrial. Mas por que tem a ver a segurança do trabalho com a Revolução Industrial? Ora, quando eu falo de Revolução Industrial, qual seria o cenário da Revolução Industrial? O cenário basicamente era de muitas pessoas trabalhando em condições precárias de trabalho. Não se tinha um foco em cuidar do trabalhador para que ele produzisse melhor. Hoje, como que a gente pensa? O meu trabalhador, ele é um valor dentro da empresa, né? De uma forma um pouco até capitalista de se falar, a gente entende que é uma mão de obra que vai te trazer lucros, e se essa mão de obra vai te trazer lucros e ela adoece ou se acidenta, ela se afasta e para de produzir, né? Agora, em relação aos aspectos da Revolução Industrial, que vocês vão ver também na apostila de vocês, alguns aspectos, qual que era o cenário basicamente? Ora, onde eu tinha, a princípio, o trabalho era feito trabalhos manuais, eu passo a ter pessoas trabalhando
onde eu tinha 10 pessoas desenvolvendo trabalhos manuais. Eu vou substituir, né, por conta dessa revolução da indústria. Eu tinha as máquinas de tear, né, é um grande símbolo da revolução industrial, são as máquinas de tear, por exemplo. Então eu vou substituir o homem que fazia aquele trabalhozinho minucioso, manual, aquele trabalhozinho cada um no seu tempo, às vezes até na própria casa, né, e depois prestava conta a um empregador. Eu vou substituir esse trabalhador. Eu vou colocar uma máquina que ele vai produzir mais, produzindo em uma escala um pouco maior do que aquele trabalhozinho manual, onde eu faço, onde tinha 10 trabalhadores, agora eu passo a ter 3 trabalhadores, porque agora eu tenho uma máquina. Mas a diferença que temos basicamente em relação à Revolução Industrial e o cenário da tecnologia de hoje, a diferença é o seguinte, que hoje nós temos legislações que amparam o trabalhador e na época da Revolução Industrial não tinha uma legislação específica amparando o trabalhador. Então eu poderia colocar crianças trabalhando, crianças às vezes de 5, 6 anos trabalhando, colocar um trabalho de 16, 18 horas, sem descanso, sem pausa para almoço, sem nenhuma condição sanitária, e colocar homens e mulheres em atividades sem avaliar a questão de capacidade de esforço físico. E então, nesse cenário todo, aconteciam inúmeros acidentes. Ora, porque o foco na Revolução Industrial era a produção, né? Então, entre o homem primitivo, até muitos anos depois, até a Revolução Industrial, a gente pode dizer que não teve uma evolução. Teve a evolução em relação a produzir. Antes eu tinha uma necessidade apenas minha, né? Depois passa, a gente, nesse meio tempo, entre o homem primitivo e a Revolução Industrial, a gente começa a ter os sistemas de trocas. Olha, o meu vizinho, ele produz arroz e o meu vizinho produz feijão. Então, eles trocam entre eles, né? Então, cada um produz o seu e faz sistemas de troca. Mas, na frente, a gente tem a Revolução Industrial, que seria o boom em relação à produção, mas não em relação à segurança do trabalho. Então, nesse cenário todo, eu tenho esse número de acidentes, não há como mensurar o número de acidentes, incidentes diários. O que dá para saber é que são grandes, porque onde não tem nenhum amparo ao trabalhador, não tem padrões de atividade, não há nenhuma fiscalização, o controle dos dados estatísticos, pessoas capacitadas para poder inserir medidas de controle do risco, né? Então, nada disso existia naquele cenário, só existia um cenário de extrema produção. Mais na frente, quando a gente tem o ano de 1977, que é um grande marco para a segurança do trabalho, é onde aqui surge, digamos assim, a legislação específica em relação à segurança do trabalho. Então, nesse cenário, em relação à Revolução Industrial, a gente tem um número de acidentes muito grandes, um aspecto que não tem nenhum tipo de controle, onde os trabalhadores trabalham em sobrecargas de horário, a gente não tem nenhum profissional específico para cuidar da saúde e segurança do trabalhador. Então, é esse cenário que a gente tem inúmeros acidentes acontecendo por vários aspectos, principalmente por não haver o comportamento prevencionista. Então, a gente pode dizer que a palavra-chave é exatamente essa, comportamento prevencionista. O que seria esse comportamento prevencionista? Quando eu falo de comportamento prevencionista, basicamente a gente tem uma escala. Ora, eu sei qual a atividade que eu quero executar. É uma atividade de marcenaria, é uma solda, é uma atividade de manutenção, ou será uma atividade de operação de máquinas, é uma atividade que será feita em séries, uma montagem de séries. A primeira coisa é saber qual atividade que será realizada. Basicamente, sabendo a atividade que vai ser realizada e também todas as suas etapas, conhecendo essa atividade que será realizada, eu também tenho que entender como que eu vou me planejar em relação a isso. Ora, quando vai ser o melhor momento de realizar tal etapa, a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3, e para cada etapa de trabalho
também tem a questão de saber quais são os riscos e perigos de cada etapa de trabalho. Sabendo, identificando os riscos de cada etapa de trabalho, aí entra as medidas de controle. Ora, então, fazendo todo esse trabalho antes, essa prevenção antes, é que aí sim eu vou executar propriamente dito o trabalho. É nessa hora que a gente começa a entender como é diferente, como que hoje a segurança do trabalho, no trabalho, ela evoluiu de forma muito considerável. Eu tinha o pensamento do homem primitivo, que era só atender à necessidade imediata. Mais à frente eu tenho um sistema de trocas, onde o meu planejamento era basicamente em relação a atender algumas demandas diferentes, onde o meu vizinho tinha uma demanda, eu tinha outra demanda e nós tínhamos basicamente atender apenas uma demanda de consumo. Em relação ao cenário da segurança na Revolução Industrial, era apenas produzir em larga escala, sem se preocupar com nenhuma condição de trabalho. E aí que a gente começa a falar, no ano de 1977, a gente começa a ter um grande foco, um grande boom da segurança do trabalho. Ora, então o comportamento prevencionista basicamente eu vou me prevenir, eu vou fazer algo anterior à execução propriamente dita da atividade. Então isso que é o comportamento prevencionista, é buscar fazer o trabalho, mas analisando previamente, anteriormente, quais seriam os possíveis acontecimentos não desejados em relação ao acidente que poderia acontecer. Então, quando eu falo de comportamento prevencionista, eu também tenho não só em relação à execução de uma atividade, mas também a planejamento do local de trabalho, eu tenho aspectos de como eu vou posicionar o meu mobiliário, ou como eu vou posicionar o meu equipamento para que ele não gere propriamente um dano. Como eu vou treinar os meus funcionários, quem está apto a realizar tal função. Então, vários questionamentos norteiam a segurança do trabalho quando eu falo de comportamento prevencionista, né? Quando eu falo de, mas como que eu vou fazer isso? Como eu vou identificar? Olha, tudo é uma questão de planejamento e também de dados estatísticos. Então, para que serve a estatística dentro da segurança do trabalho? Ora, se eu quero avaliar como tal atividade vai ser feita, como vai ser tal cenário de trabalho, eu posso pegar dados estatísticos em relação não só, mas a minha empresa é uma empresa nova, mas será que não tem outra empresa que realiza atividades similares em relação à segurança do trabalho? Eu vou pegar os dados estatísticos e saber quais são as experiências dessa outra empresa. Ou então, dentro de uma empresa mais antiga, qual o número de acidentes com determinada atividade? Naquele ambiente, naquele cenário, quantas vezes alguma pessoa se acidentou com tal equipamento? Quando eu falo de estatística dentro da segurança do trabalho, eu falo também assim, em relação a número de acidentes, ocorrências, por exemplo, como parte do corpo. Qual é a parte do corpo que mais acontece acidentes, que tem mais danos? Ora, a gente sabe que atualmente no cenário da indústria há muita ocorrência em relação às mãos, né? Por causa desse sentido de tentar segurar um objeto, ou tentar às vezes se proteger e acaba levando a mão a um dano, a um acidente em si. Então, a escala eu quero realizar um trabalho, eu vou ter um comportamento prevencionista. Como ter esse comportamento prevencionista? Com planejamento. E esse planejamento? Vou planejar apenas a atividade de execução propriamente dita ou vou planejar também o meu cenário de trabalho e o meu ambiente de trabalho? Então, eu vou planejar o meu ambiente de trabalho, a minha execução propriamente dita, para eu saber em relação a como vou inserir medidas de controle, eu vou pegar dados estatísticos ou vou passar a controlar a estatística, as ocorrências dentro da empresa que eu vou começar a atuar. Basicamente, eu tenho essa informação, eu sei onde acontece o acidente, e agora? O que eu vou fazer? Se você sabe onde acontece o acidente, você sabe qual setor de trabalho ou qual equipamento, e aí que entra o comportamento prevencionista inserindo medidas de controle. Quando eu falo de saúde e segurança do trabalho, eu estou falando que eu vou cuidar da saúde do meu trabalhador, e quando eu falo
Quando eu falo de saúde e segurança do trabalho, eu falo que eu vou cuidar da saúde do meu trabalhador, mas da integridade física dele também. É por isso que entram os aspectos de higiene do trabalho. O que seria essa higiene do trabalho? Ora, nós temos a NR15, que trabalha sobre, que rege em relação a condições insalubres, onde ela vai me dar limites de tolerância para a exposição do meu trabalhador. Então, não só em relação a um acidente propriamente dito, mas quando eu falo de higiene do trabalho, está muito relacionada a doenças do trabalho. Quais são os limites de tolerância que o meu trabalhador pode ficar exposto a determinado risco, como um ruído, uma vibração? Então, a NR15 basicamente relata isso. Então, dando essa aula da primeira semana, uma aula bem introdutória, o que nós temos que entender é, olha, eu preciso de um comportamento prevencionista, o meu cenário é completamente diferente do cenário do homem primitivo, da Revolução Industrial. As empresas hoje, por determinações legais, elas têm que cumprir requisitos, elas têm que cumprir normas regulamentadoras em relação às atividades dela. Eu tenho normas de 1 a 36 que vai reger o trabalho. E quando eu falo de comportamento prevencionista, eu falo de me planejar, de atuar antes ao dano. Se você for pegar a definição técnica de acidente, é um evento não desejado que origina dano ou perda material. Então, o comportamento prevencionista, a segurança do trabalho quer exatamente isso, que não aconteça esse evento não desejado. Esse evento não pode acontecer, ele é de fato não desejado. Por quê? Porque eu tenho que atuar com um comportamento prevencionista em relação à segurança do meu trabalhador, à higiene do meu trabalhador, a não expor o meu trabalhador a situações de risco, seja ele de riscos de acidente ou a risco de doenças ocupacionais, tanto na fase da execução, propriamente dita da tarefa, mas em relação a todo o ambiente de trabalho. Então, é necessário uma evolução em relação a esse conceito, né, a buscar medidas de controle. Falando um pouco mais do que seriam essas medidas de controle que norteiam a segurança do trabalho. Olha, você planejou a sua atividade, você identificou os seus riscos e perigos, então é necessário você atuar nesses riscos e perigos. Então, eu tenho medidas de controle para poder executar a tarefa. Olha, eu quero uma medida individual ou uma medida coletiva de trabalho? Eu quero uma medida administrativa? O que a norma me fala? O que a norma norteia? Para introduzir um pouco em relação a medidas de controle, sendo bem generalista, o cenário atual, normalmente o empregador, às vezes, por conta até de falta de um conhecimento técnico, insere, primeiramente, as medidas individuais. Ora, por ser mais barato, ou às vezes por falta de conhecimento, sendo que eu tenho que atuar na fonte do risco. Dando basicamente um exemplo, o que seria isso? Ora, eu tenho um equipamento que tem um ruído muito grande. Será que a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar um protetor auricular no meu trabalhador ou é dar uma manutenção da máquina para poder resolver esse ruído? Então, eu tenho que atuar na fonte, né, na fonte desse risco, que seria, no caso, o ruído, que pode gerar uma doença ocupacional. Então, quando eu tenho medidas administrativas, será que eu tenho que fazer um remanejamento de horário? Quando eu falo de medidas coletivas, será que um isolamento acústico daquela máquina não resolveria o meu problema? Então, a norma ela também estabelece, as NRs estabelecem vários padrões, né? Como eu falei, NR de 1 a 36, então eu tenho várias determinações legais que têm que ser cumpridas justamente para evitar esse dano. Então, a responsabilidade hoje da segurança não é buscar propriamente o controle em relação a como que está a minha produção, mas em relação ao valor humano, como que está a minha mão de obra, como que eu vou executar aquela tarefa sem ocorrer um evento não desejado, como um acidente, e sem ocorrer uma doença ocupacional. Basicamente é isso. Então, essa foi a nossa primeira aula da primeira semana. Como orientação, peço que vocês estudem o conteúdo da apostila, bem como os materiais de apoio. É muito importante a leitura também das NRs, de fato, para entender um pouco mais do que seria a higiene do trabalho. A norma regulamentar
pela metodologia número 15 é essencial não só para essa primeira aula, mas para o decorrer das demais matérias. Então, bons estudos para vocês!